Capítulo 38. Pérola de Grande Valor. Pérola de Grande Valor é um volume de escrituras escrito por profetas. Há 5 partes em Pérola de Grande Valor: o livro de Moisés, o livro de Abraão, Joseph Smith Mateus, Joseph Smith História e as regras de fé. O livro de Moisés. A primeira parte da Pérola de Grande Valor é uma revelação concedida a Joseph Smith. Chama-se o livro de Moisés. Moisés foi um profeta que viveu há muito tempo. O livro de Moisés conta o que Deus revelou a Moisés no alto de uma montanha. Moisés viu Deus e conversou com ele. Deus disse que tinha um trabalho especial para Moisés realizar. Deus mostrou a Moisés o mundo e tudo o que aconteceria nele. Moisés também viu todos os filhos de Deus que viveriam no mundo. Depois que Deus se afastou de Moisés, Satanás se aproximou e disse a Moisés que o adorasse. Moisés recusou-se a adorar Satanás e ordenou-lhe que partisse. Quando Satanás insistiu, Moisés pediu ajuda a Deus. Ao receber força de Deus, Moisés mais uma vez mandou Satanás retirar-se. Satanás acabou indo embora, irado por Moisés não querer adorá-lo. Moisés ficou cheio do Espírito Santo, orou e Deus veio conversar com ele de novo. Deus disse a Moisés que existem muitos mundos, mais do que podemos contar. Disse que Jesus criou esses mundos e criaria ainda mais, pois não há fim para as obras de Deus. Moisés aprendeu que a obra de Deus é ajudar seus filhos a voltarem a viver com ele eternamente. O livro de Moisés também fala da criação da terra, Adão e Eva e sua família, o profeta Enoque e a cidade de Sião e outros profetas que viveram na antiguidade. O livro de Abraão. A segunda parte de Pérola de Grande Valor é o livro de Abraão. Em julho de 1835, um homem chamado Sr. Chandler chegou a Kirtland. Mostrou aos santos algumas múmias egípcias. Há muito tempo, as pessoas no Egito usavam tecidos especiais para envolver o corpo das pessoas que morriam. Esses corpos conservados são chamados de múmias. Havia papiros antiquíssimos com as múmias. Havia inscrições estranhas neles e o Sr. Chandler estava em busca de alguém capaz de lê-las. Ele ouvira dizer que Joseph Smith poderia traduzi-las. Joseph olhou as inscrições. O Senhor revelou-lhe em parte o significado, e ele contou-o ao Sr. Chandler. Alguns dos santos compraram os manuscritos do Sr. Chandler. Joseph Smith começou a estudar os papiros e Deus revelou-lhe a tradução. Oliver Cowdery e William Phelps escreviam o que Joseph traduzia. Os pergaminhos eram do grande profeta Abraão, que tinha morado no Egito muito tempo antes. Jesus tinha falado com Abraão e lhe contado sobre nossa vida antes de virmos para a terra. Jesus disse que vivíamos como filhos espirituais com o Pai Celestial antes de nascermos. O livro de Abraão também fala da criação da terra, do sol, da lua e das estrelas, bem como da criação das plantas, animais e pessoas. Abraão queria receber as bênçãos da felicidade e paz. Como Abraão foi fiel, Jesus fez um convênio com ele. Convênio é uma promessa sagrada entre Deus e seus filhos. Nesse convênio, Deus prometeu a Abraão que ele teria o sacerdócio e uma grande família. Também prometeu a Abraão que futuros membros de sua família receberiam o evangelho e o sacerdócio se fossem fiéis. A família de Abraão levaria o evangelho a todas as pessoas da terra. Joseph Smith Mateus e Joseph Smith História. Joseph Smith Mateus contém correções inspiradas que o profeta fez em trechos do livro de Mateus na Bíblia. Joseph Smith História contém os escritos do profeta sobre a primeira visão, as placas de ouro, o livro de Mórmon e a restauração do sacerdócio. As regras de fé. A última parte de Pérola de Grande Valor são as regras de fé. Certo dia, um homem cujo amigo estava escrevendo um livro visitou Joseph Smith. Ele queria algo sobre a igreja no livro, assim pediu a Joseph que lhe contasse como a igreja tinha começado. Joseph escreveu sobre o início da igreja. Com a ajuda de Deus, redigiu também 13 declarações importantes sobre as crenças dos membros da igreja. Joseph chamou essas afirmações de regras de fé. Em 1º de março de 1842, as regras de fé foram publicadas no Jornal da Igreja. Os santos leram as regras de fé e acreditaram no que Joseph escrevera.